Osama Bin Laden, um nome que já ecoou em todas as transmissões de notícias, terminais de aeroporto e salas de guerra ao redor do mundo. Para alguns, ele era um fantasma. Para o governo dos Estados Unidos, o homem mais procurado do mundo. Estamos falando de um cara que transformou uma caverna no Afeganistão no centro do terror global, que superou a CIA, desviou de ataques de drones e desapareceu nas montanhas como uma sombra por quase uma década. Ele não só realizou o ataque terrorista mais mortal da história moderna, mas também mudou o funcionamento do mundo. Viagens aéreas, inteligência, privacidade, guerra, tudo mudou naquele dia fatídico. Mas a verdadeira história não é só sobre o 11 de setembro, é sobre a caçada mais longa da história americana e como a pista esfriou, depois voltou a esquentar e explodiu em uma noite em Abbottabad. Não foi apenas uma operação militar. É uma história de obsessão, política, segredos e vingança. Então se prepare, porque hoje vamos mergulhar na caçada a Osama Bin Laden. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento. Um grande abraço para quem acompanha o podcast. Atualmente estamos em 24º lugar no mundo, ou na América, ou no mundo, no ranking do Spotify. Então muito obrigado a todos vocês. Meu nome é Mark Gagnon. Bem-vindos à minha barraca onde exploramos curiosidades do mundo. Cristos, tudo bem? Estou ótimo. No último episódio, pedi para o pessoal contar sobre seus trabalhos e recebemos muitos comentários. Eu imaginei que seria mais coisa tipo gestão de patrimônio, médicos, aeroespacial, muita coisa assim. E Cristos, você concorda? Foi isso mesmo? Muitos operários de fábrica apareceram. Tudo certo. Um salve pro pessoal da fábrica. Aqui todos têm certificado de empilhadeira. Há alguns caras da construção. Disseram que um é CEO da BlackRock, o que é muito irado. Eu trabalho em serviços financeiros, sou regulador de sinistros. Ah, fala sério, cara. Eu fico lá na minha central de atendimento do 911. Na mesa de operador do 911 e testo torres de celular. Beleza. Tudo bem, esse comentário, Shop 3710 é insano. Consultor de gestão empresarial. Quero dizer, a gente tem as melhores pessoas de todas as áreas, né? Alguns deles nem deveriam estar ouvindo. Alguns deveriam fazer seu trabalho, né? Muitos deviam voltar ao trabalho e parar de ouvir. Mas para quem consegue, Deus me livre. Alguém diz, sou dentista. Eu penso, faça seu trabalho. Não quero dentistas ouvindo. Não é para dentistas. Mas isso é ótimo. Eu gosto de ver, reciclagem de materiais. Eu gosto de ouvir todo tipo de pessoa diferente. Temos um sapateiro ortopédico na Alemanha. Vamos lá, somos globais. Estamos aqui. Claro, estamos em uma barraca, ok, no meio dos Adirondacks, mas somos globais, cara. Todo mundo acampa. Todo mundo está acampando hoje em dia. Isso realmente aquece meu coração. Então, seja você um operário de fábrica, um dentista ou, sei lá, talvez você seja um policial, talvez você seja um imigrante ilegal, eu não me importo com o que você é. Ok, eu só quero agradecer a todos vocês por ouvirem, acompanharem e fazerem parte disso. Hoje não quero mudar de assunto. Tem um documentário na Netflix que me cativou e ao mundo também. E hoje nós vamos mergulhar ainda mais fundo em, quero dizer, talvez um dos Nepo Babies mais polêmicos de todos os tempos. Osama Bin Laden. Vamos explorar a vida de Osama. Cristos, você conhece ele? Marcou minha experiência na quinta série, sim. Sério? Onde ficava a sua sala de aula da quinta série? Estudava em Queens e naquela manhã, o prédio da escola tinha vista para o World Trade Center. O prédio? Como assim? O prédio da escola, eu estava no 5º andar e via o horizonte da cidade. Uau! Você aprendeu um pouco de matemática naquele dia. Sim, 2 menos 2. O que, Cristos? Isso é extremamente insensível. Eu estou pessoalmente ofendido, tá bom? Milhares morreram por causa de Osama Bin Laden e de outras pessoas também. Mas hoje nós vamos mergulhar na história de Osama, como ele foi capturado e como foi a caçada para pegar um dos terroristas mais perversos de todos os tempos e o que realmente foi necessário para capturá-lo, para fazer justiça por todas aquelas pessoas. Então vamos começar. Para entender Osama Bin Laden e como ele se tornou o homem mais procurado dos Estados Unidos, precisamos voltar até quando ele era apenas um garoto rico da Arábia Saudita. Se você não sabe, Osama Bin Laden não nasceu em uma caverna tramando contra os Estados Unidos. Acho que muitos ocidentais pensam que ele sempre foi mau. Não, ele era apenas, em certo momento, um garoto comum.
Ele nasceu em uma família extremamente rica. O pai dele, Muhammad, era dono de uma grande construtora responsável por boa parte da infraestrutura e metade da Arábia Saudita. Ele participou de projetos renomados na Arábia Saudita, incluindo a reforma da Grande Mesquita em Meca e da Mesquita do Profeta em Medina. E não eram apenas trabalhos de construção. Você tem que entender que, para os muçulmanos, Meca é como se fosse o centro de tudo. Sabe? É como se fosse a coisa mais importante, é a coisa mais importante. O local sagrado de peregrinação. Tem até, sabe, a gente faz um canal à parte só sobre o Religion Camp. Um salve para vocês. Para conseguir trabalho de construção em Medina ou na Grande Mesquita em Meca, isso traz uma responsabilidade sagrada que torna a família Bin Laden muito rica e respeitada. Então, Osama nasceu em 1957, um dos 54 filhos de Muhammad, com várias esposas. 54 filhos, Quero dizer, dá pra entender por que esse cara queria chamar atenção. Sabe, ele se perdeu no meio da multidão. E, ironicamente, Osama realmente se destacou, né? Ele era alto, falava baixo, e diziam que ele tinha uma intensidade silenciosa que as pessoas percebiam. O pai dele morreu em um acidente de avião quando Osama tinha 10 anos. Ironia. Então a gente chama isso de ironia. É a definição de... Quero dizer, é louco o pai dele morrer em um acidente de avião. Ele entende a dor de como é isso e mesmo assim cria um ataque e manda um monte de gente que ele conhece para executar e morrer do mesmo jeito. Não faça dele alguém digno de simpatia. Não, isso não inspira simpatia. É psicótico. É como se você sentisse dor e pensasse, vou fazer todas essas pessoas passarem pela mesma dor. Quero dizer, isso é absolutamente inacreditável. Mas foi isso que aconteceu. E como você pode imaginar, a fortuna da família era tão grande que isso mal fazia diferença no estilo de vida deles. Então, crescendo, Osama basicamente teve tudo entregue a ele. Ele estudou nas melhores escolas da Arábia Saudita, dirigia carros de luxo, morava em um palácio e, na adolescência, Osama era bem ocidentalizado. Ele usava roupas de grife, praticava artes marciais e gostava de programas de TV americanos. O cara poderia ter sido só mais um playboy saudita estudando administração na Europa ou nos Estados Unidos, como muitos filhos de ricos do Oriente Médio. Mas, quando adolescente, já havia sinais de que Osama era diferente. Enquanto seus irmãos viviam no luxo, ele ficou mais religioso, passou a frequentar grupos de estudo islâmico e se interessou pela ideia de que muçulmanos eram oprimidos no mundo. Sua fortuna era de cerca de 250 milhões de dólares, mas ainda assim ele preferia sair com amigos e usar o dinheiro para financiar o que chamava de guerras santas. A transformação se acelerou quando ele entrou na Universidade Rei Abdulaziz no fim dos anos 70 e foi aí que ele encontrou professores que realmente começaram a empurrá-lo para a radicalização. E, especificamente, ideias sobre o imperialismo ocidental e a necessidade de os muçulmanos revidarem. Um professor em particular, Abdullah Abzan, tornou-se uma espécie de mentor para ele. E Azan pregava que era dever de todo muçulmano travar jihad contra os inimigos do Islã. E isso fascinou o jovem Osama. No começo dos seus 20 e poucos anos, algo mudou. Ele tornou-se obcecado por ideias islâmicas radicais e pela ideia de que o mundo muçulmano estava sob ataque. O verdadeiro ponto de virada veio em 79, quando a União Soviética invadiu o Afeganistão. Bin Laden viu isso como seu chamado. Aqui estava uma chance de lutar contra o que ele via como esse ataque comunista sem Deus a um país muçulmano soberano. Então, nos anos 80, ele faz as malas e vai para o Afeganistão para se juntar à luta contra os soviéticos. Agora, é aqui que as coisas começam a ficar perigosas na vida de Osama. Enquanto está no Afeganistão, Bin Laden conhece um médico egípcio chamado Ayman al-Zawahiri. E você pode pensar em Zawahiri como o diabo no ombro de Bin Laden. É ele quem o convence de que lutar contra os soviéticos não é suficiente. Zawahiri plantou a ideia de que eles precisavam travar uma guerra contra todos aqueles que eles chamavam de inimigos do Islã, e isso incluía, você já deve ter adivinhado, a América. Então, em 88, Bin Laden havia formado a Al-Qaeda, que literalmente significa a base. E veja, isso não era apenas uma milícia local, era algo completamente novo e assustador. A missão dele era promover a jihad global, usando a fortuna da família da construção civil para financiar atentados terroristas em qualquer lugar. Um dos primeiros ataques aconteceu em 1993, quando terroristas tentaram explodir o World Trade Center em Nova York, matando 6 pessoas e ferindo, segundo estimativas, milhares de pessoas.
Mas o que a maioria das pessoas não sabia na época era que o dinheiro de Bin Laden ajudou a financiar o ataque. Ele era como um sócio silencioso, financiando tudo a milhares de quilômetros de distância. Então, em agosto de 1996, Bin Laden fez algo que nunca havia sido feito antes. Ele fez uma declaração pública de guerra contra a América, não contra o exército ou o governo, mas contra todos os americanos. Ele publicou esse manifesto dizendo que matar americanos em qualquer lugar do mundo não era apenas aceitável, mas um dever religioso. A parte mais assustadora aconteceu em 1998, quando o repórter da ABC News, John Miller, conseguiu uma entrevista com Bin Laden dentro de uma caverna no Afeganistão. Ao chegar, Miller presumiu que seria, você sabe, como qualquer outra entrevista em um país estrangeiro. Ele perguntava, eles respondiam em seu idioma, o tradutor traduzia e conversavam. Desta vez, porém, foi totalmente diferente. Bin Laden avisou que a tradução só seria feita após a entrevista, impedindo o repórter John Miller de fazer perguntas de acompanhamento. Ao responder, Osama não estava gritando nem exaltado. Ele estava literalmente apenas falando em um tom controlado e profissional, basicamente defendendo o assassinato em massa de americanos. Uma das perguntas de Miller foi: Senhor Bin Laden, o senhor emitiu uma fátwa convocando muçulmanos a matarem americanos onde e quando puderem. Isso é direcionado a todos os americanos, apenas aos militares americanos ou só aos americanos na Arábia Saudita? Bin Laden responde o seguinte: Alá nos ordenou glorificar a verdade e defender a terra muçulmana, especialmente a Península Árabe, contra os infiéis. Ele explica que, após a Segunda Guerra Mundial, os americanos passaram a ser mais injustos com os muçulmanos. E então ele diz: sua postura contra os muçulmanos na Palestina é vergonhosa. A América não sente vergonha. Consideramos os americanos os maiores ladrões e terroristas do mundo. Nada poderia detê-los, exceto talvez uma retaliação igual. Não precisamos diferenciar entre militares ou civis para nós. Todos são alvos, e é isso que a fátwa diz. A fátwa é geral e inclui todos aqueles que participam ou ajudam os ocupantes a matar muçulmanos. E Bin Laden não estava só falando besteira, porque em 7 de agosto de 1998, a Al-Qaeda bombardeou simultaneamente as embaixadas dos Estados Unidos no Quênia e na Tanzânia, matando 224 pessoas e ferindo milhares de outras. Esses nem eram alvos militares, mas prédios diplomáticos no centro das capitais africanas. A maioria das vítimas não era americana. Eram trabalhadores locais, seguranças e até pessoas que apenas passavam. Isso deixou Clinton furioso. Obviamente, Bill Clinton era o presidente na época. E em menos de 2 semanas, os Estados Unidos lançaram a Operação Alcance Infinito. E foi aí que os militares lançaram mísseis de cruzeiro para atacar os campos de treinamento de Bin Laden no Afeganistão. Quero dizer, estamos falando de milhões de dólares em mísseis de precisão disparados contra o que achávamos ser a localização exata de Bin Laden. Os mísseis atingiram seus alvos com perfeição, destruíram os campos e mataram dezenas de terroristas, mas quando a fumaça baixou, Bin Laden já não estava lá. Ele fugiu, provando algo assustador. Não era só um homem escondido em uma caverna. Esse era alguém com uma rede de inteligência séria, sistemas avançados de alerta e a capacidade de ficar um passo à frente da máquina de matar mais poderosa que já existiu. Então, em 1999, Bin Laden ainda fazia aparições públicas, pelo menos nos seus próprios termos. Ele concedia entrevistas e divulgava imagens de propaganda mostrando os campos de treinamento da Al-Qaeda em plena atividade. E ele não estava se escondendo de medo. Ele estava mais difícil de encontrar. No verão de 2001, Bin Laden sumiu totalmente, sem fitas ou entrevistas novas. Foi nesse momento que ele planejava seu maior ataque, o 11 de setembro. E aí, pessoal, vamos dar uma pausa porque... Sua comida é ruim. Isso mesmo. Vivemos em um país onde, mesmo tentando comer saudável, muitos alimentos têm agrotóxicos, óleos de sementes e outros ingredientes desconhecidos, até no Wrap Caesar. Por isso, é importante suplementar a alimentação. Eu faço isso diariamente com a Simbiótica. Sim, eu adoro a Simbiótica porque é a maneira mais fácil para mim de suplementar minha alimentação e obter todos os nutrientes que eu preciso, que eu deveria estar recebendo da comida. Mas infelizmente eu não consigo porque, você sabe, o mundo e o capitalismo, ou seja lá o que for. Mas com a Simbiótica, eu consigo obter meu magnésio, que eu tomo toda noite. Isso me ajuda a dormir. Eu tomo meu colostro, que é ótimo para a saúde do meu intestino. Ajuda minha pele e me dá um reforço na imunidade. E a coisa que mais me empolga é o mineral Shilajit. Shilajit é uma resina mineral antiga que literalmente vem do Himalaia. Parece loucura, mas não é. Está bem aqui nesse potinho, é só colocar um pouquinho em água morna. E desde que eu comecei a tomar, quero dizer,
É cheio de ácido fúlvico, sabe? Minerais, traço, todas aquelas coisas que você deveria estar recebendo da sua comida, mas não está. E desde que eu comecei a tomar, eu me sinto mais alerta. Minha energia está mais consistente e estável. Não fico mais indo atrás do terceiro café. Em vez disso, o Shilajit me mantém focado. Outra coisa que eu adoro na Simbiótica é que, ao invés de tomar um monte de comprimidos e as pessoas olharem pra você como se fosse maluco, elas, na verdade, ficam curiosas. Elas veem você tomando esse gel líquido saboroso e perguntam: o que é isso? Quando me perguntam o que estou tomando, respondo: tomo minha Simbiótica pela minha saúde porque quero viver até os 180 anos. Se quer recuperar a saúde para o verão, se sentir melhor e ter mais energia de forma saborosa, aproveite. Vá para Simbiótica.com/camp, use o código promocional CAMP e você vai ganhar 20% de desconto no seu pedido e frete grátis se acessar Simbiótica.com/camp. Ou clique, você sabe, na descrição. Você vai ver os links bem ali, ou até mesmo na parte de baixo deste banner. Agora, vamos voltar ao programa. E aí, pessoal? Vamos fazer uma pausa rápida porque preciso contar um segredo para vocês. A indústria de seguros não quer que você saiba disso. As seguradoras lucram mantendo seu dinheiro pelo maior tempo possível. Você paga todo mês para eles, e aí, quando acontece um acidente, eles tentam negar ou atrasar seus pedidos de indenização para continuar mantendo o lucro deles. Fica pior quando, no tribunal, as seguradoras tentam fazer os jurados pensarem que o motorista culpado, como uma mãe solteira que bateu na traseira de alguém, é quem vai pagar o valor da indenização. Na verdade, as seguradoras é que vão arcar com os custos. Quero te contar sobre o pessoal da Morgan & Morgan, que vai assumir o caso e geralmente enfrenta grandes seguradoras, não pessoas físicas. Morgan & Morgan luta intensamente por seus clientes, o que irrita as corporações. Um cliente recente na Pensilvânia recebeu 29 milhões de dólares. A melhor oferta da seguradora? 500 mil dólares. Tem outro cliente na Flórida que recebeu 20 milhões de dólares e a última oferta da seguradora foi de $0. Morgan & Morgan é o maior escritório de advocacia especializado em lesões pessoais dos Estados Unidos por um motivo. Então, se você algum dia se machucar ou estiver lidando com uma seguradora que não quer pagar o que é justo, você pode procurar a Morgan & Morgan. Isso mesmo. Contratar o escritório de advocacia errado pode ser desastroso, enquanto escolher o certo pode aumentar muito o valor do seu acordo. A Morgan & Morgan facilita tudo para começar. A taxa só é cobrada se eles ganharem, sem risco. Se não vencerem, você não paga. Com a Morgan & Morgan, nunca foi tão simples. Estou te dizendo. Você só precisa acessar forthepeople.com. Isso mesmo, forthepeople.com. E use o código GAGNON ou Disque Cerquilha Law. Isso é Cerquilha 529. É forthepeople.com/Gagnon ou Disque Cerquilha Law. Isso é Cerquilha 529 e este é um anúncio pago. Agora, senhoras e senhores, vamos voltar ao programa. Nesse momento, os sequestradores já estavam nos Estados Unidos concluindo o treinamento de voo. Temos um episódio com Rod McElheer, major aposentado da Força Aérea e piloto de linha aérea comercial, que deu aulas em uma escola de aviação em Phoenix, Arizona, em março de 2001. Quando ele estava lá, ensinou Honey Hanjour, que depois ficou conhecido como o sequestrador do voo 77 da American Airlines, o avião que atingiu o Pentágono. McElheer nos contou que as habilidades de voo de Hanjour eram tão ruins, tão questionáveis, que tanto ele quanto a escola relataram suas preocupações à FAA. Mas infelizmente nada aconteceu, nenhuma investigação, um acompanhamento superficial e basicamente apenas silêncio. E então, na manhã de 11 de setembro de 2001, a maioria dos americanos estava, você sabe, começando mais uma terça-feira comum. As pessoas deixavam os filhos na escola, tomavam café, conferiam a correspondência, rotinas comuns do dia a dia. E ninguém fazia ideia de que estavam prestes a presenciar o momento que mudaria tudo. Às 8h46 da manhã, o voo 11 da American Airlines atingiu a torre norte do World Trade Center e, inicialmente, todos pensaram ser um acidente estranho. Talvez o piloto tenha tido uma emergência médica, algum problema climático ou falha grave no equipamento. Mas às 9h03, com as câmeras já gravando e milhões de pessoas assistindo ao vivo pela televisão, o voo 175 da United Airlines colidiu com a Torre Sul. E naquele instante, todas as pessoas que assistiam sabiam que aquilo não era um acidente. A América estava sob ataque. Quero dizer, pense em como deve ter sido essa sensação. Digo, eu realmente não me lembro disso. Em um instante, você acha que é uma notícia urgente sobre um acidente, e no seguinte, vê seu país sendo atacado ao vivo. Pessoas em escritórios, escolas, casas por toda a América simplesmente ficaram paradas em choque, tentando processar o impossível. E às 9h37, o voo 77 atingiu o Pentágono.
Depois disso, o voo 93 caiu em um campo na Pensilvânia após os passageiros lutarem contra os sequestradores. Em menos de 2 horas, quase 3.000 pessoas morreram e as Torres Gêmeas desabaram. E os Estados Unidos perceberam que não eram tão seguros quanto pensávamos, mas muitos não sabiam disso na época. Enquanto o resto do país tentava entender o que estava acontecendo, a CIA já estava identificando quem era o responsável. Então, bem no interior da sede da CIA em Langley, Virgínia, existe um bunker ultra seguro chamado Cofre, onde um analista de inteligência monitora ameaças 24 horas por dia. No momento em que o segundo avião atingiu, o diretor da CIA, George Tenet, olhou para a escala, a coordenação, os alvos e disse algo que se provaria exatamente correto. Isso tem a assinatura do Bin Laden. Não foi só sorte. A CIA rastreava Bin Laden há anos, conhecia seus métodos, sua obsessão por ataques e seu ódio aos símbolos do poder americano. Neste momento, como muitos sabem, o presidente Bush está em uma escola primária conversando com alunos. O que muitos não sabem é que ele soube da queda do primeiro avião antes de entrar na sala. Na época, ninguém pensou em ataque terrorista. Então, quando o chefe de gabinete Andrew Card disse a ele que um segundo avião atingiu a segunda torre, que a América estava sob ataque, as coisas estavam prestes a desandar. Naquele dia, os Estados Unidos declararam oficialmente guerra ao terror, mas para Cofer Black, diretor de contra-terrorismo da CIA, ela já ocorria há anos. Isso só passou a ser um problema dos Estados Unidos também. Cofer Black era o cara encarregado de caçar as pessoas responsáveis pelo 11 de setembro. Se visse ele no supermercado, pensaria que era só um cara comum. Mas esse homem passou toda a sua carreira rastreando terroristas, e o 11 de setembro tornou tudo extremamente pessoal. Após receber ordens do presidente Bush, Black repassou instruções aos agentes da CIA no mundo. As palavras exatas dele foram: "Eu não quero Bin Laden e seus capangas capturados. Eu quero eles mortos. Quero ver fotos das cabeças deles em estacas. Quero a cabeça de Bin Laden enviada de volta em uma caixa cheia de gelo seco." Isso pode parecer cena de filme de ação, mas ele não estava apenas tentando ser dramático. Esse era um oficial de inteligência de carreira que acabou de ver 3.000 americanos morrerem e queria justiça. Quero dizer, com razão ou não, ele estava furioso e queria vingança. Ele queria garantir que isso nunca mais acontecesse. Então, a estratégia de Black era quase perfeita: cercar o Afeganistão com bases secretas da CIA e caçar Bin Laden de todas as direções. Imagine como uma rede gigante, sabe, se fechando lentamente. Ele queria equipes da CIA em toda a região: Paquistão, Uzbequistão, Tajiquistão, enfim, todos os países próximos à fronteira do Afeganistão que terminam com Istão. O objetivo era se aproximar ao máximo de Bin Laden para capturá-lo ou matá-lo. Em outubro de 2001, os Estados Unidos já bombardeavam o Talibã no Afeganistão. Mas essa não era apenas uma invasão militar típica, com tanques e tropas em massa, etc. A CIA estava liderando o ataque com algo muito mais eficaz: dinheiro vivo. Agentes da CIA entravam no Afeganistão com sacolas de dinheiro para comprar a lealdade dos senhores da guerra. Gary Bernstein, um dos agentes da CIA em campo, admitiu que carregava 11 milhões em um baú de borracha, fazendo pagamentos sempre que precisava de cooperação. Pensem como isso foi incrivelmente eficaz. Senhores da guerra afegãos que estavam lutando entre si há décadas, de repente começaram a trabalhar juntos contra o Talibã, tudo porque a CIA estava pagando eles. Era como tipo uma operação maluca, meio terceirizada. Em vez de contratar soldados, eles simplesmente compravam exércitos inteiros. A Aliança do Norte, que mal sobrevivia ao Talibã, de repente ganhou novas armas, recursos e alguns aliados com bombas bem maiores. Na sede da CIA também estavam implantando drones armados revolucionários. Antes de 11 de setembro, os drones Predator eram só câmeras voadoras para vigilância. Mas depois dos ataques, a CIA instalou mísseis Hellfire neles e os transformou em armas controladas remotamente. Era um tipo de guerra nunca visto, extremamente precisa e distante do campo de batalha. Quase como um videogame, mas com consequências reais. Quero dizer, a esta altura, as pessoas já estão familiarizadas com a guerra de drones e como ela está sendo usada na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. Até então, isso nunca foi usado assim. Esses programas eram ultra secretos e avançados. Em 2 meses, o Talibã estava em fuga. Cabul havia caído e Bin Laden era procurado pelas montanhas do Afeganistão. E em novembro, apenas alguns meses depois, eles tinham Bin Laden exatamente onde queriam, preso em uma fortaleza nas montanhas, sem ter para onde fugir. E o que aconteceu em seguida assombraria todos os envolvidos.
Um mês depois, em dezembro de 2001, apenas 3 meses após os ataques em Nova York, Gary Bernstein recebeu a ligação que aguardava. A inteligência confirmou que Bin Laden estava nas cavernas de Tora Bora. Aquela era a chance de acabar com tudo de uma vez. Era agora. O que ocorreu naquelas montanhas virou um dos maiores arrependimentos da guerra ao terror. Em novembro, o Talibã desmoronava mais rápido do que esperado. Cabul havia caído e começaram a surgir relatos de uma grande caravana deixando a capital. Cerca de 200 caminhonetes com combatentes seguem para o sudeste rumo à fronteira com o Paquistão. Fontes locais estavam dizendo à CIA que Bin Laden estava naquela caravana junto com, você sabe, milhares de seus combatentes mais leais da Al-Qaeda. Gary Bernstein caçava Bin Laden há anos e agora estava pronto para esse momento. O cara é como um detetive tentando resolver o mesmo caso, buscando sem parar, analisando cada pista e detalhe. Bernstein rapidamente formou uma equipe e foi para um dos territórios mais perigosos do mundo. O comboio seguia para Tora Bora, que significa caverna negra no idioma local. Esse nome não poderia ser mais adequado. Esse não era apenas um esconderijo qualquer. Era um enorme complexo. Um complexo de cavernas construído nas Montanhas Brancas, perto da fronteira com o Paquistão. E aqui está a parte mais louca. Durante a guerra dos anos 80 contra os soviéticos, a CIA ajudou os Mujahideen com suprimentos, que eles usaram para expandir e reforçar essas cavernas. De certa forma, os Estados Unidos criaram acidentalmente a fortaleza que Bin Laden usava para se esconder dos próprios americanos. A equipe de Bernstein se instalou em uma escola nas encostas, usando basicamente essa escola antiga como base para suas operações. E esse era o centro de comando no meio do nada. O avanço aconteceu quando eles encontraram um rádio que pertencia a um dos membros da Al-Qaeda. Os combatentes de Bin Laden usavam rádios para se comunicar sobre tudo. Quando encontraram o rádio, ficaram ouvindo, esperando escutar algo que levasse à localização de Bin Laden. Mas então algo inesperado ocorreu. O próprio Bin Laden apareceu no rádio, dizendo aos combatentes que lamentava todas as mortes. Era como escutar uma ligação telefônica escondido, exceto que essas ligações estavam revelando a localização do homem mais procurado do mundo. As informações de inteligência eram claras. Bin Laden estava em Tora Bora com centenas de seus combatentes mais radicais. É aqui que as coisas ficam intensas. Bernstein dividiu sua já pequena equipe ao meio. Após dias de escalada, alcançaram um ponto de onde podiam ver o vale e o complexo de cavernas. Ao chegarem, viram centenas de combatentes da Al-Qaeda movendo-se pelas cavernas como formigas. A equipe da CIA usava designadores a laser, aparelhos de alta tecnologia para marcar alvos para aeronaves. Um deles avisou pelo rádio a Bernstein: "Estamos com o alvo à vista. Solicitamos permissão para iniciar os ataques." Burns não hesitou. Ele deu a ordem: "Mandem ver." O que aconteceu em seguida parecia coisa de filme. Quero dizer, por 56 horas seguidas, a força aérea mais poderosa do mundo bombardeou essas cavernas sem parar. Estamos falando de bombardeiros B-52 lançando bomba após bomba, caças fazendo ataques de precisão, até mesmo essas coisas chamadas bombas BLU-82, Daisy Cutter, cada uma pesando 15.000 libras. Essas bombas são tão grandes que chegam a formar nuvens em forma de cogumelo, parecendo pequenas bombas nucleares táticas. Apesar do perigo constante, a campanha de bombardeio estava funcionando e as cavernas estavam sendo destruídas. Os combatentes da Al-Qaeda estavam morrendo. E a inteligência sugeria que Bin Laden não tinha para onde ir, que ele estava encurralado. Era isso. Finalmente, eles o tinham encurralado. Mas então veio a decisão de que todos ainda se arrependem. Essas montanhas têm várias rotas de fuga para o Paquistão e era necessário ter tropas para bloqueá-las. Ele enviou um pedido urgente aos superiores: enviem os Rangers do exército para bloquear as rotas de fuga. Esses soldados poderiam ter sido lançados nas montanhas em poucas horas, mas o Pentágono disse não. Eles alegaram preocupação em arriscar vidas americanas e enfrentar uma guerra perigosa nas montanhas. Eles acreditavam que os combatentes afegãos que financiavam dariam conta, mas isso foi um grande erro. Esses combatentes não eram leais aos Estados Unidos. Eles eram leais a quem pagasse mais. Alguns provavelmente estavam ganhando dinheiro dos dois lados, enquanto outros, sabe, eram parentes de algumas pessoas que lutavam pela Al-Qaeda. Então, em 17 de dezembro de 2001, o complexo de cavernas finalmente caiu. Os combatentes afegãos encontraram cerca de 60 prisioneiros da Al-Qaeda que pareciam exaustos e derrotados. Vasculharam todas as cavernas, túneis e esconderijos que acharam. Mas Bin Laden já havia partido. Enquanto o exército mais poderoso do mundo bombardeava por 2 dias e meio,
Osama conseguiu fugir. A fronteira com o Paquistão estava a poucos quilômetros e sem vigilância. Assim, provavelmente ele apenas caminhou para a liberdade enquanto aviões americanos sobrevoavam a área. Gary Bernstein disse depois que essas podem ser as palavras mais assombrosas da guerra ao terror. Nós poderíamos ter acabado com tudo ali, pense nisso. Se o Pentágono tivesse apenas enviado aqueles Rangers, se eles tivessem fechado as rotas de fuga, toda a história do terrorismo e desta guerra teria sido completamente diferente. Em vez de uma caçada que durou uma década, o 11 de setembro teria tido uma resposta rápida e justa apenas alguns meses depois, mas não foi isso que aconteceu. Bin Laden escapou e a caçada teve que começar tudo de novo, do zero. Só que agora, ele sabia exatamente como os Estados Unidos o caçavam e ele seria muito mais cuidadoso. Nos anos seguintes, Bin Laden parecia ter desaparecido, mas a CIA nunca cessou a busca. Nesse período, descobriram algo assustador. A Al-Qaeda estava ficando mais forte, não mais fraca. Depois de Tora Bora, era como se Bin Laden tivesse desaparecido da face da Terra, sem avistamentos confirmados ou informações confiáveis. Após meses, membros da inteligência passaram a suspeitar que ele poderia ter morrido nas cavernas. Mas então, em 2002, novas mensagens em vídeo começaram a aparecer na Al Jazeera e em outras redes de notícias do Oriente Médio. Lá estava Bin Laden, vivo, sentado diante de uma câmera comentando eventos recentes, provando que as gravações eram atuais. O que agravava era que não eram só vídeos de propaganda, mas provas de que a Al-Qaeda se espalhava como um vírus. Enquanto os Estados Unidos focavam no Afeganistão e depois no Iraque, a organização de Bin Laden se espalhava pela Europa, Sudeste Asiático e Norte da África. Era uma loucura. Sempre que você atingia um local, outros 3 apareciam em outro lugar. Então, em março de 2004, terroristas da Al-Qaeda bombardearam trens de passageiros em Madrid durante o horário de pico, matando 191 pessoas e ferindo mais de 1.800. Essas não eram soldados nem governo, só pessoas comuns indo ao trabalho. E então, um ano depois, eles atacaram o metrô de Londres, matando 52 pessoas e ferindo mais 700. A mensagem era clara: a Al-Qaeda podia atacar em qualquer lugar, a qualquer momento. E o governo dos Estados Unidos colocou 25 milhões de dólares pela cabeça de Bin Laden, a maior recompensa da história. Mas mesmo com esse enorme incentivo, ninguém falava nada. Enquanto isso, a CIA criava o chamado Programa de Interrogatório Aprimorado. Vamos ser honestos sobre o que isso realmente significa, certo? É tortura, só que você sabe, com um pouco de juridiquês por cima. A agência abriu um centro de detenção na Baía de Guantánamo e começou a capturar operativos de alto escalão da Al-Qaeda sempre que conseguiam encontrá-los. A Baía de Guantánamo foi escolhida pelos oficiais dos Estados Unidos para deter suspeitos de terrorismo devido ao seu status jurídico único. Embora seja controlada pelos militares dos Estados Unidos, está localizada na ponta sudeste de Cuba, tecnicamente fora do território soberano oficial dos Estados Unidos. E essa área cinzenta legal significa que alguma tortura vai acontecer. Literalmente. Ou seja, os detidos não teriam todas as proteções constitucionais dos Estados Unidos, nem supervisão normal dos tribunais americanos. Isso permitiu que os interrogadores usassem técnicas aprimoradas que seriam ilegais em solo americano. Essas técnicas podem incluir afogamento simulado, em que o prisioneiro é levado a sentir que está se afogando, privação de sono por dias e estresse. Posições em que os detentos eram forçados a manter posturas dolorosas por longos períodos, exposição a temperaturas extremas, barulho alto e contínuo, ou música para induzir colapso psicológico, nudez forçada, humilhação. Alguns prisioneiros foram submetidos a execuções simuladas, espancamentos e confinamento solitário por meses ou anos. Uma das maiores capturas foi Abu Zubaydah, principal recrutador e coordenador logístico da Al-Qaeda. Pense nele como o RH dos terroristas ou algo assim. Ele conhecia todo mundo, sabia como a organização funcionava, ele sabia de onde vinha o dinheiro. Durante o interrogatório, ele revelou nomes e detalhes da estrutura da Al-Qaeda, incluindo um codinome importante: Mukhtar. Zubaydah disse que esse era, você sabe, o homem por trás do 11 de setembro, esse cara, Mukhtar. O codinome continuava aparecendo. Outros detentos, como Ramzi bin al-Shibh, também mencionaram Mukhtar, e os analistas da CIA acabaram ligando os pontos. Mukhtar era Khalid Sheikh Mohammed, KSM, um jihadista de longa data que estava no radar dos Estados Unidos há quase uma década. Ele era, na verdade, tio de Ramzi Youssef,
o homem por trás do atentado ao World Trade Center em 1993, e acreditava-se amplamente que KSM havia ajudado a financiar e coordenar esse ataque. Rastreá-lo não era fácil. KSM era um fantasma. Ele mudava-se com frequência, usava casas clandestinas por todo o Paquistão e ficava cercado de pessoas leais dispostas a tomar um tiro para protegê-lo. Mas depois de meses de vigilância, interrogatórios e informações, especialmente após a captura de Abu Zubaydah e Bin al-Shib, a CIA finalmente teve uma pista. No início de 2003, a inteligência paquistanesa o localizou em uma casa nos arredores de Islamabad. E então, em 1º de março de 2003, uma operação conjunta entre a CIA e o ICI do Paquistão invadiu a casa e encontrou Khalid Sheikh Mohammed escondido com sua família, e eles o capturaram vivo. Khalid Sheikh Mohammed era diretor de operações de Bin Laden. Era durão, mas não para Guantánamo. Ninguém é. Ele resistiu um tempo, mas com as técnicas aprimoradas de interrogatório, acabou falando. E quando ele falou, foi como entrar, sabe, na mente de como a Al-Qaeda realmente funcionava. Ele admitiu ter planejado o 11 de setembro e disse que propôs a ideia a Bin Laden em 1996. E também admitiu dezenas de outros planos, como o plano Bodinka, que foi um plano fracassado, que envolvia explodir 12 aviões comerciais com destino aos Estados Unidos sobre o Pacífico. Isso teria matado mais de 4.000 pessoas e uma tentativa de assassinar o Papa João Paulo II durante sua visita às Filipinas. Ele também planejou o atentado do terrorista do sapato-bomba Richard Reed, que tentou derrubar um avião dos Estados Unidos com explosivos nos sapatos. A CIA estava coletando uma quantidade enorme de informações dessas interrogatórios, e eles estavam aprendendo sobre a rede financeira da Al-Qaeda, seus métodos de comunicação e até mesmo suas técnicas de recrutamento. Aqui está a parte frustrante. Apesar de todas essas informações de inteligência, Bin Laden seguia totalmente escondido. Parecia que conseguiam capturar todos ao redor, exceto ele. Nenhuma pista levava a nada. Fontes se mostravam não confiáveis e relatórios promissores resultavam em cavernas vazias ou casas clandestinas abandonadas. Então, em 2009, algo aconteceu que mostrou o quão perigosa essa caçada havia se tornado. Um homem chamado Humam Khalil Abu Mulal al-Balawi procurou o governo da Jordânia alegando que poderia ajudar a CIA fornecendo informações internas sobre a liderança da Al-Qaeda. Esse cara era perfeito. Ele era médico, falava vários idiomas. Ele alegou ter acesso ao círculo íntimo de Bin Laden. Disse que poderia fornecer informações em tempo real sobre onde a liderança da Al-Qaeda estava escondida. Al-Balawi passou por diversos testes, forneceu informações legítimas e acabou convencendo a agência de sua confiabilidade. Então a CIA marcou um encontro secreto em uma base remota no Afeganistão chamada Camp Chapman. Não era um simples encontro em uma cafeteria. Essa talvez fosse a instalação mais fortemente protegida deles, onde levavam seus fontes mais valiosas para serem ouvidas. Vários agentes da CIA estavam presentes, incluindo especialistas experientes em contra-terrorismo. Até esse momento, ninguém na CIA tinha se encontrado pessoalmente com Al-Balawi até ele entrar no complexo. A CIA tinha um grande problema. Como você cumprimenta uma pessoa que supostamente vai te dar informações cruciais sobre o homem mais procurado do mundo? Você simplesmente deixa ele entrar pelos portões de braços abertos, fazendo-o se sentir bem-vindo e à vontade? Ou você o detém e revista, correndo o risco dele se ofender ou fugir? Bem, escolheram a primeira opção. Eles não o revistaram, e quando Al-Balawi chegou à base, ele foi autorizado a passar sem pensar 2 vezes. Ele então chegou ao local dentro da base onde a reunião seria realizada, mas algo parecia estranho. E o que a CIA não sabia era que Al-Balawi tinha sido um agente duplo o tempo todo, trabalhando para a Al-Qaeda enquanto fingia ajudar os Estados Unidos. Ele então sai do carro e, quando os agentes da CIA se aproximam, ele detona uma bomba suicida que havia escondido debaixo das roupas. 7 agentes da CIA morreram na explosão, resultando em um dos ataques mais mortais à agência em toda a sua história. E aí, pessoal, aviso rápido. Se você gosta do acampamento Gagnon ou de religião, temos novidade. Está chegando o acampamento de história. Este é o canal para explorarmos temas interessantes, fascinantes e polêmicos de toda a história, certo? Você deve conhecer Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Nikola Tesla, figuras históricas interessantes, provavelmente estudadas na escola de forma entediante. Aqui não será assim.
Como você sabe, fui criado por um teórico da conspiração, então vou mergulhar fundo em todas as relações sociais interessantes, estranhas, ocultas e secretas que todos esses homens famosos e influentes da nossa história têm. Então, se você estiver interessado, por favor, se inscreva no canal do YouTube. Ele estará fixado na descrição e também nos comentários. E se você estiver no Spotify, isso não se aplica muito a você, mas esses episódios também serão lançados lá. Por favor, nos avalie bem, isso ajuda o programa. Agora, voltando ao assunto. E aí, pessoal? Vamos fazer uma pausa rapidinho, porque estou aqui sentado na minha bela barraca, como vocês podem ver, toda semana, dia após dia. E as pessoas sempre perguntam, dizem, Mark, como eu faço para ter uma barraca assim? Eu quero sentar numa bela barraca e convidar um amor, um amigo, sabe? Alguém que eu aprecio e adoro. Quero proporcionar um bom momento para eles na minha barraca. É fácil. Graças ao pessoal bacana do BlueChew.com. Isso mesmo. Blue Chew é a marca original que oferece comprimidos mastigáveis. E o que esses comprimidos fazem? Fico feliz que você perguntou. Eles vão te proporcionar um desempenho sexual mais forte, mais firme e duradouro. Isso mesmo. Eles vão te ajudar a levantar a barraca em qualquer lugar, a qualquer hora. E o melhor de tudo é que tudo é feito online. Isso significa que você não precisa ir ao consultório do médico e, sabe, conversar com ele e dizer algo tipo, estou sentindo alguma coisa diferente. Veja, isso não é só para quem tem algum problema. É para quem quer aproveitar ao máximo, seja no dia dos namorados, aniversário ou até em um funeral. Quem sabe? Sempre que precisar, nunca se sabe quando pode precisar do Blue Chew. Temos uma oferta especial para os ouvintes deste programa. Experimente o primeiro mês de Blue Chew totalmente grátis. Mark, será que funciona para mim? É de graça, então por que não tentar? Confira BlueChew.com para detalhes e informações de segurança. Agradecemos ao Blue Chew pelo patrocínio. Agora, vamos voltar ao programa. Em 2009, parecia que a CIA estava mais longe de encontrar Bin Laden do que nunca. Eles haviam capturado dezenas de operativos da Al-Qaeda, desmantelado inúmeros planos e gastado bilhões de dólares na caçada. Mas o maior alvo deles ainda era um fantasma. Mas, escondido em todas aquelas informações de inteligência, havia um detalhe crucial que finalmente abriria esse caso de vez. Após anos de interrogatórios, os analistas da CIA começaram a perceber algo. Vários detentos mencionaram um homem conhecido como o Mensageiro. Ninguém tinha um nome real, só referências vagas. O Mensageiro era sempre citado como próximo a Bin Laden e fora do radar. Quando perguntaram a KSM sobre esse mensageiro, ele desconversou, disse que o cara não era importante. E isso levantou um grande sinal de alerta. KSM estava disposto a falar sobre várias outras pessoas. Então por que minimizar esse sujeito? A CIA concluiu que, se KSM estava mentindo, esse mensageiro poderia ser a chave. As suspeitas dele se confirmaram ao ouvir KSM instruindo outros detentos a não falarem sobre o mensageiro. Rastreá-lo não seria fácil. O nome era vago e eles tinham pouco além disso. Mas então, em 2004, Hassan Gul disse à CIA que Abu Ahmed al-Kuwaiti era um mensageiro de Bin Laden e um associado próximo de KSM. Então, uma luz se acendeu e eles começaram a ligar os pontos. Mas aqui está o problema. Abu Ahmed al-Kuwaiti era apenas um apelido, basicamente significando Abu Ahmed, o cara do Kuwait. Era como tentar encontrar alguém chamado João de Chicago em uma cidade com milhões de pessoas. Nesse momento, a agência criou uma força-tarefa especial para encontrar Bin Laden, que não era só mais uma unidade de contra-terrorismo. Essa era uma equipe de elite formada pelos melhores analistas da CIA, trabalhando exclusivamente nesse caso. Eles estudaram cada vídeo que Bin Laden já havia divulgado, analisando quadro a quadro em busca de pistas. Eles analisaram a aparência dele para acompanhar sua saúde, estudaram os cenários ao fundo para tentar adivinhar sua localização, examinaram até a iluminação para descobrir a hora do dia em que os vídeos foram gravados, quais pássaros apareciam ao fundo, qualquer coisa que pudesse dar uma ideia de onde ele estava. Eles buscavam qualquer coisa, como reflexos nos óculos ou o corte da barba dele. Era como se a ciência forense tivesse sido aplicada ao terrorismo, usando cada detalhe para montar um quadro de onde ele poderia estar escondido. E claro, nada disso deu em nada. Então, em 2007, um grande avanço. A CIA conecta o nome Abu Ahmed al-Kuwaiti a uma identidade real, Ibrahim Said Ahmed, um paquistanês nascido no Kuwait com ligações a figuras-chave da Al-Qaeda. A CIA obteve um número de telefone que se suspeitava ser do mensageiro e passou a rastreá-lo. Em meados de 2010, o mensageiro cometeu um erro crucial. Ele usou um celular para ligar para alguém e essa única ligação permitiu que a CIA triangulasse sua localização.
Ele foi rastreado enquanto dirigia até um grande complexo em Abbottabad. Não tinha linhas telefônicas nem internet, muros altos, arame farpado, e era seguro demais para que um simples mensageiro entrasse e saísse. E foi aí que os analistas começaram a suspeitar que tinham acabado de encontrar o principal mensageiro de Bin Laden. A CIA começou a vigiar esse complexo 24 horas por dia, usando satélites, e perceberam que várias famílias pareciam morar lá. A família do mensageiro, outra família que poderia ser do irmão do mensageiro, e então uma terceira família que morava no terceiro andar da casa principal. E é aqui que a coisa fica louca. Os analistas perceberam que alguém do terceiro andar saía todos os dias para o jardim e caminhava por ali para se exercitar. Chamavam essa pessoa de vai e vem, porque andava de um lado para o outro, como se estivesse em um pátio de prisão. Mas o andarilho nunca saía do complexo. As outras famílias iam embora, mas a terceira ficava, e esse andarilho só circulava de um lado para o outro. Durante meses de vigilância, nunca o viram ir ao mercado, visitar vizinhos ou fazer algo normal que se espera das pessoas. Parecia que ele se escondia em sua própria prisão. A CIA ficou obcecada em descobrir a identidade do vai e vem, analisando fotos de satélite, medindo as sombras e usando programas sofisticados para estimar altura e porte físico. Pelo comprimento da sombra, calcularam que o vai e vem tinha cerca de 1,96 m de altura. E você sabe qual era a altura estimada de Osama Bin Laden? Era 1,96 m. Em setembro de 2010, a CIA acreditava ter encontrado seu alvo. Tudo se encaixava. O mensageiro de confiança, o complexo seguro, essa misteriosa terceira família que nunca sai, e um homem alto, com a altura exata de Osama Bin Laden, andando pelo jardim, mas nunca saindo. Mas eis o problema. Eles não tinham certeza total. Nunca obtiveram uma foto clara do rosto do homem. Poderia ser só um recluso qualquer que nunca sai. Eles não podiam interceptar suas comunicações porque não existiam. E eles não podiam simplesmente bater na porta e perguntar. A CIA estava pedindo ao presidente que autorizasse uma operação militar baseada essencialmente em um palpite. Então agora o presidente Barack Obama tem uma escolha a fazer. Mas havia outro problema. A missão violaria o espaço aéreo paquistanês e poderia destruir o relacionamento dos Estados Unidos com um aliado com armas nucleares. O Pentágono sabia que precisava se preparar, então reuniu a equipe 6 dos SEALs para o trabalho. Esses não eram SEALs comuns da Marinha, mas a elite chamada quando o Pentágono precisa realizar o impossível discretamente. Após escolher a equipe, a CIA sabia que precisava estar pronta para qualquer situação e tomou uma atitude digna de filme de espionagem. Eles construíram uma réplica exata do complexo de Abbottabad, em um local secreto na Carolina do Norte. Era um modelo em escala real, mas com um detalhe. Ninguém conhecia a disposição interna, pois nunca conseguiram fotos do interior, totalmente isolado por paredes. Mas para a sorte dos SEALs, o complexo de treinamento era modular. Então, o interior era um novo cenário toda vez que os SEALs passavam pelo curso. Pense nisso. Uma parede que num dia dá para uma cozinha e um quarto de repente passa a dar para uma sala de estar e um banheiro. E assim, constantemente eles estão recebendo algo novo, novo, novo em cada prédio que entram. É o mesmo layout, mas o interior é completamente diferente. Por semanas, os SEALs treinaram repetidamente a missão no complexo réplica, simulando todos os cenários. E se Bin Laden não estiver ou não se render? E se o governo ou o exército paquistanês aparecer no meio da noite e fizerem sua própria invasão? E se o helicóptero cair? E eles ensaiaram cada possibilidade até conseguirem executar a missão até dormindo. Mas mesmo com toda essa preparação, a decisão sobre realmente lançar ou não a missão estava dividindo a Casa Branca. Entre março e abril, conselheiros de Obama debateram intensamente. Alguns defendiam bombardear o complexo com drones. Pew. Destruir o alvo seria mais seguro, limpo e sem risco para americanos. Outros argumentaram que as informações de inteligência não eram suficientes para justificar a ação e se estiverem errados. E se o governo dos Estados Unidos fizer uma operação e matar um monte de famílias paquistanesas inocentes só por um palpite? O secretário de Defesa, Robert Gates, e até mesmo Joe Biden eram contra a operação. Consideraram arriscado e temiam prejudicar permanentemente a relação dos Estados Unidos com o Paquistão, pedindo que Obama aguardasse mais informações. Após semanas de debate, Obama decidiu. Em reunião com a equipe de segurança nacional, ele olhou e disse: "Está autorizado."
Então, finalmente, em 1º de maio de 2011, por volta das 23 horas, no horário local, 2 helicópteros Black Hawk modificados decolaram de uma base no Afeganistão e seguiram em direção ao Paquistão. E esses não eram helicópteros comuns, eram aeronaves furtivas nunca vistas antes, projetadas para serem quase invisíveis ao radar. Uma das partes mais loucas dessa missão vem de um cara chamado Soheb Attar, que estava tweetando ao vivo o que ele achava que era apenas uma atividade incomum de helicópteros e um estrondo alto. Ele postou coisas como helicóptero pairando sobre Abbottabad à 1 da manhã. É um evento raro. Ele não fazia ideia de que estava, sem querer, fornecendo comentários em tempo real sobre uma das operações militares mais importantes da história. O plano era que ambos os helicópteros pairassem sobre o complexo enquanto os SEALs desciam de rapel até o telhado. Mas quando o primeiro helicóptero se aproximou, algo deu errado. Um dos helicópteros começou a perder sustentação e fez um pouso forçado dentro dos muros do complexo. Felizmente, a equipe estava pronta para esse cenário, mas não para a multidão de curiosos querendo saber sobre a explosão. Quero dizer, imagine que essa cidade de Abbottabad é apenas mais uma cidade comum no Paquistão. Sabe, poderia ser Toledo, Ohio. Imagine ouvir uma grande explosão no meio da noite. Você pensa, o que está acontecendo? Então agora as pessoas começam a se reunir do lado de fora do complexo, fazendo com que um dos membros fique do lado de fora para distraí-las, dizendo que era um exercício militar. O segundo helicóptero pousa fora dos muros do complexo e os SEALs buscam uma entrada. Eles pensaram que algo ocorrera, talvez o helicóptero inicial tivesse sido abatido e optaram por pousar mais longe, em local mais seguro, tentando invadir por fora. Eles colocaram uma carga de explosivos no que achavam ser uma porta, mas quando a carga explodiu, nada aconteceu. E então perceberam que era uma porta falsa. Alguns da equipe acharam que estragaram tudo, derrubaram um helicóptero, estão fora do complexo e explodiram a porta errada. Mas então perceberam que, na verdade, estavam no lugar certo. Quero dizer, que tipo de pessoa normal coloca uma porta falsa no seu complexo? Isso significa que Osama Bin Laden está mesmo lá. Depois, eles vasculharam o complexo, cômodo por cômodo. No primeiro andar, um mensageiro e sua esposa estavam lá. Ao entrarem, ela tentou protegê-lo pulando na frente dele, mas os SEALs atiraram em ambos. Eles então sobem as escadas e começam a arrombar portas trancadas. O homem da frente então vê Khalid Bin Laden, o filho de Bin Laden. Ele pula atrás de um corrimão tentando se esconder. O homem da frente então começou a falar com Khalid dizendo venha aqui, em 2 idiomas diferentes, tentando confundi-lo. E funcionou. Khalid espiou por trás do canto e foi baleado e morto. Agora no terceiro andar, eles vão ficando com menos homens à medida que entram em cada sala. Neste momento, é só Robert O'Neill como o segundo homem, ou seja, ele basicamente dá cobertura para o primeiro homem e só tem os dois. Ao chegar ao topo da escada, o homem da frente vê sombras atrás de uma cortina e avisa Robert sobre um possível homem-bomba à frente. Eles precisam agir rápido. Eles atravessam as cortinas e o homem à frente imobiliza um suspeito de homem-bomba para proteger Robert da explosão. Quando Robert vira a cabeça, ele não vê uma explosão. Ele vê Osama Bin Laden parado a menos de 1 metro dele. Então ele levanta sua arma, dispara um tiro e tudo acaba. A caçada por Osama havia terminado. A missão ainda não havia terminado. Eles permaneciam no complexo com uma multidão fora e possivelmente mais homens-bomba na casa. A equipe precisava sair e eles tinham que levar o corpo de Osama com eles. A chamada de rádio que foi feita era simples, mas histórica. Por Deus e pela pátria, Jerônimo, Equia ou Equia. Na linguagem militar, isso basicamente significa inimigo morto em combate. E Jerônimo é o codinome de Osama Bin Laden. Depois de quase 10 anos de caçada, Osama Bin Laden estava morto. Os SEALs precisavam ter certeza de que mataram a pessoa certa. Fizeram fotos, mediram o corpo e coletaram DNA. Eles reuniram todas as informações de inteligência do complexo. Discos rígidos, documentos, vídeos e qualquer material que pudesse revelar planos futuros da Al-Qaeda. Como o helicóptero danificado não podia retornar ao Afeganistão, os SEALs o destruíram com explosivos para impedir que o Paquistão acessasse sua tecnologia furtiva. Eles colocaram o corpo de Bin Laden e os dados de inteligência no helicóptero e voltaram à base, mas um último problema surgiu no caminho. As Forças Armadas paquistanesas foi alertado por causa de toda a confusão, então eles enviaram caças para avaliar a situação. Os militares dos Estados Unidos já haviam deixado o complexo, então os militares paquistaneses seguiram o helicóptero até a fronteira e depois retornaram.
Ao chegarem, eles confirmaram o DNA de Bin Laden em poucas horas. Após uma década de falsas pistas e de quase chegarem lá, eles finalmente tinham alcançado seu alvo. Mas o que fazer com o corpo do homem mais procurado do mundo? Bem, seguindo a lei islâmica, o corpo de Bin Laden foi enterrado em até 24 horas. Os militares dos Estados Unidos queriam evitar que o túmulo se tornasse santuário para membros da Al-Qaeda ou outros terroristas, por isso decidiram lançar o corpo dele no oceano. Uma cerimônia religiosa foi realizada no USS Carl Vinson, e então o corpo com pesos foi baixado ao norte do Mar da Arábia. Naquela noite, o presidente Barack Obama discursou à nação na Casa Branca. Ele disse, abre aspas, esta noite, posso informar ao povo americano e ao mundo que os Estados Unidos realizaram uma operação que matou Osama Bin Laden, o líder da Al-Qaeda e um terrorista responsável pelo assassinato de milhares de homens, mulheres e crianças inocentes. A reação foi imediata. Pessoas se reuniram em frente à Casa Branca e na Times Square, comemorando. Para as famílias das vítimas do 11 de setembro, a morte de Bin Laden trouxe uma sensação de justiça que muitos achavam que nunca viria. Isso não traria seus entes queridos de volta, mas mostrou que os Estados Unidos nunca deixariam de perseguir os responsáveis por aquele dia terrível. A caçada por Osama Bin Laden finalmente chegou ao fim, mas seu impacto seria sentido para sempre. E é assim, senhoras e senhores, que o governo dos Estados Unidos rastreou o homem mais procurado do mundo. Obrigado por acompanharem o acampamento. Sou Mark Gagnon. Temos episódios 2 vezes por semana, além do acampamento de religião e em breve o de história. Venham me ver nos shows. Confiram os produtos na Camp Goods, no acampamento de religião. Temos itens incríveis, datas da turnê no meu site. Adoraria ver vocês em um show. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Paz. Se chegou ao fim do episódio, está com a gente. Por isso, estamos com você. Você é sofisticado. Você gosta de uma comunicação honesta e verdadeira. É uma pessoa de alto nível que entende isso. História não é só datas e nomes. É uma tapeçaria de triunfos e tragédias humanas. Desde que Nostradamus fez sua primeira profecia até a cavalgada noturna de Paul Revere, dos antigos oráculos aos revolucionários modernos. Por isso, preciso de você. Inscreva-se no Hoje na História, nosso boletim gratuito, se ainda não fez. Hoje na História traz para você as histórias que importam, os momentos que mudaram tudo e os segredos escondidos no tempo. Junte-se a milhares de entusiastas que exploram a história todos os dias. Não deixe passar mais um dia de história. Leve a conversa para sua caixa de entrada. Inscreva-se agora pelo QR Code ou pelo link na descrição. Hoje na História, porque as histórias da história moldam o mundo de amanhã. Obrigado por assistir ao episódio. Nos vemos na próxima vez.